Fala aí, galera do 7º ano da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redes, comunicação, transporte, entender um pouquinho como é isso no território brasileiro. Entender, claro, da tecnologia que vocês sabem mexer muito melhor do que eu aqui. Mas isso a gente vai tentar estruturar, entender um pouquinho como foi esse processo, não só de modernização, mas chegar ao Brasil atual. Bom, galera, primeiro vamos tentar entender as redes no Brasil. Rede que a gente está falando, rede de transporte, rede de comunicação. Se a gente for pensar lá atrás, o primeiro transporte no Brasil realmente bem estruturado foi as ferrovias, né? Foi a ferrovia que o Barão de Mauá trouxe para a industrialização brasileira, que a gente vai falar daqui a pouco de industrialização. Então, consequentemente, o transporte ferroviário foi muito importante para o Brasil, levando em consideração que ainda a gente demorou muito para se desenvolver. Mas logo depois do transporte ferroviário, que foi depois abandonado, tá, na década de 50, veio as rodovias. Você sabia que o Brasil virou um país rodoviarista, mas isso também a gente vai falar daqui a pouco, né? O Brasil rodoviarista é um Brasil que passou a construir muitas rodovias e utilizar o transporte individual. É uma outra coisa complicada pra caramba da gente entender. E é claro, né, as hidrovias e outros tipos de transporte. Redes é o que não falta. Hoje nós temos as chamadas infovias, as redes de informação. Como é isso? Bom, vocês usam as redes sociais, não usam? Olha lá, rede social. Vocês usam aplicativos de conversa. Tudo isso, além de informações, aplicativos de informação, etc., tudo isso faz parte desse conjunto de redes, né, de comunicação e transporte. Isso é fundamental mesmo. Bom, como eu falei do transporte ferroviário, e aí eu tenho que voltar a falar do grande Barão de Mauá, que trouxe a ferrovia para o Brasil, que fez com que a ferrovia se tornasse realmente importantíssima no período do café, por exemplo, no final do século XIX e início do século XX, foi ela que deu a base do café, só que durante um tempo a ferrovia ficou abandonada. Na verdade, logo depois do início do século XX, essa ferrovia foi totalmente abandonada. Inclusive o transporte urbano dentro da cidade. Porque vocês já ouviram falar de trens urbanos? Vocês já andaram de trem no Rio de Janeiro? Porque no Brasil hoje são pouquíssimos. Vocês sabiam que só existem duas vamos falar, ferrovias que transportam passageiro entre estados do Brasil? As duas administradas pela Vale do Rio Doce. Na verdade, o transporte de trem foi totalmente abandonado. Como eu falei anteriormente, vocês andaram de trem aqui no Rio de Janeiro? Já andaram? Eu, por exemplo, andava muito de trem. Viu como é que o trem foi abandonado? Na verdade, eu posso dar uma característica muito forte para vocês. O trem é o grande transporte de massa. Então, quando você pensa assim, eu preciso de um transporte para a população de um estado ou de um município como é o Rio de Janeiro, que tem 7 milhões de habitantes, na região metropolitana, se eu não me engano, tem mais de 12 milhões. Que transporte eu devo utilizar? O trem. Esse é o transporte de massa. Mas, infelizmente, como ele foi sucateado, a gente abandonou esse tipo de transporte. E, consequentemente, passamos a utilizar o automóvel, os carros, como a nossa base. Inclusive o ônibus, que não é transporte de massa. O ônibus é apenas um transporte alternativo. O transporte de massa é o trem. Bom, e aí, galera, quando eu falo do Brasil rodoviarista, do transporte de automóvel, na década de 50, né, e a partir dessa década, o Brasil começou a receber muitas multinacionais automotivas. São aquelas empresas que a gente já conhece, que está no nosso dia a dia, e tem uma característica, eu digo que é uma característica cultural da população brasileira. Aquela ideia é a seguinte: eu quero ter, quando eu fizer 18 anos, eu vou tirar minha carteira de habilitação, vou comprar minha moto, meu carro. Ou seja, nós somos um país culturalmente muito individualista em termos de transporte particular. A gente acha que é muito mais confortável. E aí quando você olha as principais avenidas nas nossas cidades, abarrotada de carros, pronto, é isso. Mas por que isso aconteceu? Primeiro eu já falei, a entrada dessas multinacionais que vieram para o Brasil e trouxeram essa identidade do carro, do particular, como a nossa base. Segundo, o abandono do transporte ferroviário no Brasil, que era um transporte de massa e virou um transporte, né,
praticamente sucateado. E nós passamos a ter o ônibus como transporte de massa, que não é, literalmente. Mas a política rodoviarista brasileira. Construir estradas, galera, é muito mais fácil do que construir ferrovia. Eu digo muito mais barato também. Você constrói estrada e constrói ferrovia. Qual é o mais barato? A estrada. A estrada é muito mais barato. Agora, e manutenção? O que é mais barato? A ferrovia ou a estrada? A ferrovia. Primeiro, eu achei que construir estrada seria mais fácil. E é. Mas e a manutenção dela? Mais cara. Por isso que as estradas, infelizmente, têm vários problemas no Brasil. E as ferrovias? A ferrovia é mais cara construir, mas ela é muito mais barata você manter essa ferrovia. E aí, acho que o pensamento foi muito nessa questão de ter um país rodoviarista, porque foi mais fácil construir estradas. Mas a manutenção é que é problemática. Esse é o principal problema do Brasil hoje. Falamos de transporte rodoviário, falamos de transporte ferroviário. Existem hidrovias, são poucas no Brasil, porque nossos rios são muito acidentados. A gente faz muito transporte de cabotagem, galera. É bom que eu vou explicar o que é cabotagem para a gente falar um pouquinho de infovias. Cabotagem, galera, é um transporte marítimo, onde você sai de um porto para um outro porto no próprio país. Ou seja, eu saio do Porto de Santos para o Porto do Rio de Janeiro, isso nós chamamos de cabotagem. Esse é um tipo de transporte que é muito comum, tá, galera? Muito comum mesmo. Hoje a gente está até aumentando um pouquinho esse transporte para baratear o custo dos alimentos, dos produtos. Vou colocar produtos de uma forma geral, que eu acho que é melhor. Mas vamos falar um pouquinho de tecnologia. Você acha que o Brasil ele é um país totalmente globalizado? Não. Sei que muita gente fala assim, não, Roberto, não somos totalmente globalizados. E realmente não somos. Nem todo mundo tem acesso à internet. Nem todo mundo tem acesso à informação. Nem todo mundo tem acesso a determinados fatores que passam a que a gente tenha essa ideia das infovias, das vias de informação. Na verdade, hoje nós estamos recebendo tantas informações aleatórias e ruins que a gente não consegue nem filtrar isso. E nem todos recebem esse processo. Nem todos. Por quê? Porque quando a gente olha literalmente o processo que a tecnologia trouxe com a globalização, porque a globalização tem dois aspectos fundamentais. É o que a gente está falando. O alicerce 1 da globalização, meio de transporte. Hoje você pode produzir em qualquer lugar, transportar para qualquer lugar. Hoje não tem problema nenhum. Você pode fazer isso tudo. E os meios de comunicação. Hoje você pode, como eu falei, você pode ter uma empresa na China, né? Você pode ter uma empresa nos Estados Unidos e produzir na China. Você vai lá, manda um e-mail, você faz uma videoconferência. A gente está vivendo isso agora, né, com a pandemia. Quando a gente já se viu, fala assim, eu vou dar um exemplo lá em casa, a gente faz festa de aniversário pelo Google Meet. Hoje, as festas de aniversário que estão todos juntos e tal, o bolinho em casa, todo mundo... Não, agora é tudo pelo Google Meet. Caramba, olha só como a tecnologia trouxe, é claro, a pandemia. Mas se imagina, eu fico imaginando na minha época, né? Que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas eu fico imaginando na minha época, que não tinha celular, que não tinha essa questão de... Até tinha internet, mas não tinha essa questão de computador e tal, não tinha nada disso. E aí eu olho lá para trás e falo assim, caramba, como é que seria, na década de 80, por exemplo, ter uma pandemia onde ninguém sai de casa e você não tinha celular para falar com ninguém, e você não tinha informação, nada disso, só tinha televisão. Acabou. Ia ser muito pior do que é hoje. Hoje você tem muitos métodos de informação. E isso é que traz, né, acho que um alento, né, um agrado um pouco, né, nesse momento tão difícil, para que você possa conversar com os amigos, fazer uma videoconferência, né, fazer jogos, por exemplo, pela internet. Tudo isso. É claro, como eu falei, nem todo mundo no Brasil tem acesso a essas vias, a essas infovias. Nem todo mundo tem acesso à internet. Nem todo mundo pode fazer isso. E esse é um problema que mostra um pouquinho da desigualdade do Brasil também. Então a gente tem dois lados da moeda. A gente está vendo que a desigualdade também é um processo que afeta que a população tenha acesso a essas informações. E, infelizmente, porque o certo seria que todo mundo tivesse esse acesso. Mas nós sabemos que nos países mais pobres, o acesso à internet é muito mais limitado.
E aí, galera, esse modelo econômico atual, essa identidade que nós estamos vendo com a globalização, que favoreceu o comércio, hoje a gente tem produto de tudo quanto é lugar, né? A gente tem produto da China, do Sudeste Asiático. Você olha, vai lá, vê um tênis, você comprou um tênis, um colega comprou um tênis, vai lá, made in Vietnã. Essa ideia que a globalização trouxe, ela favorece, como eu falei, tanto o transporte quanto a ideia da comunicação. Quando você não tem isso, você não tem acesso a esses meios, consequentemente você passa a ser uma exclusão. E hoje o mundo, infelizmente, com a globalização, que todo mundo achou que é todo mundo se juntar, se unir, se igualar, pelo contrário, parece que a distância, a globalização foi muito perversa, a distância está cada vez maior. Muito mais gente não tem acesso a essas informações, muito mais gente não tem as questões relacionadas aos problemas do dia a dia. O acesso à informação, o acesso à comida, à fome principalmente. Então a gente tem muito isso hoje. Infelizmente a pandemia acho que agravou ainda mais o processo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima aula. Então, até o nosso próximo vídeo.